Oi? Vamos fazer uma aulinha de polímeros, então. O que são polímeros? Vamos pegar aí o significado literal. Mero é qualquer um. Ah, o Zé é um mero professor de química. O cara está dizendo que eu sou um professor qualquer, eu sou um número na estatística. Né? Às vezes se fala isso de forma pejorativa, né? Se eu digo que essa é uma mera caneta, uma caneta qualquer, uma unidade de caneta. Tá? Então, monômero é uma unidade, é uma coisa pequena que serve de unidade para um conjunto. E polímero, polímero é alguma coisa formada por muitas unidades dessas. Agora preste atenção, ter 1000 canetas não é um polímero, né? Ter 1000 canetas é um amontoado de monômeros, se a gente vai fazer a metáfora completa. Então, basicamente, um polímero é uma molécula gigante formada pela repetição de várias moléculas pequenas, que podem ser iguais ou não, tá certo? Então, basicamente, isso é um polímero. Polímeros têm propriedades variadíssimas, propriedades físicas, propriedades químicas e tem muitas utilidades. Por exemplo, você pega o Teflon, que é usado para revestimento de panela e de peças na indústria mecânica e tal, ele tem uma resistência química absurda, né? Tanto que fazer análise de Teflon é muito difícil, porque fazer ele reagir com alguma coisa dá muito trabalho. Se você pegarem, por exemplo, o plástico comum, ele é muito barato, ele é completamente apolar, né? Então serve para sacolinha, vem colado aí na capa do teu caderno, né? Aquele plastificadinho do caderno. Aquele é plástico comum, polietileno, certo? Então cada plástico, cada polímero vai ter suas propriedades. As borrachas vão ter propriedades variadas, né? Poliéster e tal. Eu mesmo estou com uma jaqueta aqui que é toda de poliéster, né? Então, o que acontece? É totalmente sintético. Isso aqui era bicho podre, planta podre embaixo de uma pedra por milhões de anos. Era petróleo. E virou um material excelente. Será que era isso ou será que era de outra fonte? Bom, vamos lá. O que importa é o seguinte. Nós vamos falar de uma classificação geral. Eu criei um mapinha. Criei não, né? Eu usei um mapinha mental aqui com 4 classificações de polímeros. Então a gente vai usar a classificação para entender. Tá? A primeira classificação é meio óbvia, né? Nós temos aqui o polímero natural e o polímero sintético. Vamos tentar entender o seguinte. Via de regra, polímero natural é o que ocorre na natureza. Então vamos lá. Celulose é um polímero natural. Tá? As proteínas por si são polímeros naturais. Borracha. Aí borracha é uma família grande, né? Vocês vão ter a borracha natural, que vem lá do látex da seringueira, e vocês vão ter a borracha sintética, que vem do butadieno lá, né? Vem do petróleo. Tá? Então, via de regra, os sintéticos têm uma raiz lá no petróleo ou coisa parecida. Né? E os naturais são realmente encontrados em meio à natureza ou produzidos facilmente a partir dela. Então, essa classificação aqui é bem prática, bem empírica, assim, não tem grandes problemas. Bom, nós temos 2 tipos de polímeros. Esqueci de falar uma coisa, quase que eu esqueço. Quando você fala naturais e sintéticos, tomem cuidado. Aparece uma questão sobre sustentabilidade. Eu vou marcar o natural. Natural é bom. Eu vou dar um conselho para quem acha que é natural é bom. Fica pelado agora na pandemia, peladinho assim, num dia frio de preferência, e senta numa urtiga que tu vai ver como o natural é bom. Né? Ou cai sentado num cactus, numa tuna, não seja burro. Cuidado com a história do natural é bom. Imagina que você diz, não, vamos escolher, usar só borracha natural, não vai ter mais borracha sintética no mundo. Isso aí, tu vai lá para a Amazônia liquidar tudo que é mato para aumentar o número de seringueiras e... Entendeu? Então, cuidado com o contexto da coisa. Não entra babando no natural para tu não te dar mal, né? Então, é aquela história, o sujeito é naturalista, natureba, vai lá comprar sal marinho sem iodo. Ele vai continuar com o mesmo sódio que causa hipertensão e ainda não vai ter o iodo que evita o bócio endêmico. Então é burro, né? Então nós temos que entender o contexto, ter um pouco mais de conhecimento, né, para chegar onde a gente quer, tá? Que no caso do Enem é acertar uma questão, e no caso da vida é não ser estúpido nas decisões, tá? Então a ciência é uma ferramenta, né? É que nem um martelo. Às vezes ela ajuda a pregar, né? Às vezes ela te dá no dedo, então a gente tem que ver como é que usa. Vamos lá. Então essa aqui é natural e sintético, tranquilinho, né? Vamos aqui, de adição e de condensação. Olha só, o de condensação é muito parecido com substituição. A gente só não chama de substituição porque substituir é ter uma coisa assim, tira esse pedaço, bota outro e pronto. E no caso do polímero, tu tira um pedacinho, bota um outro, tira um pedacinho, bota um outro e vai costurando aquela coisa gigante. Então, a gente chama condensação. Na hora da sustentabilidade, o de adição é vantajoso. Se os 2 polímeros fizerem o mesmo trabalho, escolho o de adição. Vou tentar explicar por quê. Olha só. Vamos supor que você tem um monômero. Eu vou representar um monômero aqui por uma bolinha. Beleza?
Eu vou representar o monômero aqui por uma bolinha, tá? Aí tu tens lá N, um número muito grande de monômeros. N de navio. Tu tem N moléculas de monômero. Essas N moléculas de monômero vão sofrer uma polimerização, certo? E aí tu vais achar lá aquele colchete gigante que aparece nessas reações. Tu vai achar o símbolo do teu monômero ou coisa muito parecida, né? Se teu monômero tiver uma dupla, muitas vezes a dupla daqui está rompida aqui, e aí tu vai achar uns pontinhos assim, ó. O que significa esses pontinhos? Significa que a molécula abriu valências para o lado e agarrou uma igual a ela aqui, agarrou outra igual a ela aqui, e assim eles foram se emendando. Exemplo de polímero natural, a celulose. Tem o monômero é glicose, uma glicose se liga com outra, que se liga com outra, e assim se ligam e vão fazendo aquela baita fibra de celulose. Tá? No algodão, o algodão é celulose também, né? Sintético, o polietileno, plástico comum. Tu tem o eteno, né? Dois carbonos e uma dupla no meio, rompe a dupla, rompe a pi da dupla, uma valência para cada lado e cada etilenozinho vai se agarrando um no outro, faz o polietileno. Então olha só. É muito normal a gente achar essa representação aqui. Vamos tentar entender ela direitinho. N monômero significa muitas moléculas pequenas de monômero. Monômero dentro do colchete, simbologia com N embaixo, significa um moleculão gigante formado pela repetição de N vezes do que está representado aqui dentro. Entenderam a diferença? Né? O conjunto coligado é o polímero. Então, usando uma metáfora, a gente poderia dizer que muitas pérolas, um colar gigante de pérolas. Entendendo assim, você vai ter o polímero de adição. O que tem de legal do polímero de adição? Tu não tem um subproduto aqui. Se tu não tem um subproduto, é vantajoso. Quando tu usa catalisador, e via de regra tu usa catalisador, esse catalisador pode ser um catalisador de catálise homogênea. Ele vai ficar dentro do plástico. E isso é um problema. Se o teu catalisador é poluente, ele fica lá dentro do... Quando o plástico solidifica, ele fica lá no meio, né? Então isso é um baita problema. Pneu mesmo, né? O pessoal usa pneu para fazer vasinho, né? Corta o pneu velho ao meio, planta umas flores. Eu tenho aqui em casa, boto umas flores ali penduradas ali, as correntinhas, boto uma... Beleza! Tu não vai botar tempero ali, né, cara? Porque o tempero tá com a raizinha ali, teu pneuzinho tá soltando uns sais de chumbo ali que foram usados na catálise, e aí tu vai estar ingerindo aquele chumbo, né? Não seja banana. Não bota coisa de comer nesse pneu aí, bota só florzinha. A florzinha que se rala fica lá, bom. Tá. Bem, vamos lá. O pessoal quer reaproveitar, né? O R de reaproveitar, e reaproveita fazendo bobagem. Vamos estudar o contexto completamente, né? Bom, e o que é o de condensação? O de condensação é o seguinte, eu vou representar ele um pouquinho diferente. O de condensação é alguma coisa assim, olha só. Tu tem... Vou fazer um monômero que é uma cruzinha, tá? Assim. Cruz de ferro lá, que vocês estudam história, tá? Isso é cruz de plástico. Então olha só, tu tem N moléculas da cruzinha, certo? Aí olha só, tu vai formar um polímero assim. Eu vou fazer pequenininho para caber. N vezes. Então tu vai formar N vezes uma coisa assim. Ó. Ó, uma cruz aqui. E não sei se vocês notaram que se tem uma cruz aqui, essa cruz está sendo um pedacinho aqui, né? Esse é um bracinho. Tá entendendo? Onde eu quero chegar? Significa que na hora que eles grudam um no outro, olha aqui. Na hora que eles grudam um no outro, um pedacinho da cruz está saindo. Significa que esse pedacinho vai cair fora, ó. Tu vai ter aqui N-1 pedacinhos. Então, o de condensação vai ter um subproduto. Muitos produtos, como o nylon, né, para citar um caso bem clássico, vão ter como subproduto água. Tá? Mas pode ter outra coisa também. E aí, da mesma forma que aquelas reações de substituição, esse subproduto atrapalha. Porque ele vai ser um efluente, ele vai ser um dejeto. Às vezes, ele vai ficar preso dentro dessa estrutura aqui, quando solidificar, e pode te complicar. Então, uma das coisas que os químicos fazem é tentar
substitui polímeros de condensação pelos de adição. Qual é o problema? Os de condensação são excelentes, né? A família do nylon, né? Eles têm vários tipos de nylon e poliamidas, né, que a gente chama. Eles são maravilhosos, eles são muito eficientes, mas eles vão ter como subproduto aqui a água. E óbvio que essa água que sai aí não é aguinha para tu tomar no bebedouro, né? Essa água vai ter que ser toda tratada e etc, etc, etc. Tá? Então tem um baita custo embutido, um baita custo paralelo, um custo de funcionamento, de fazer certo, né, de qualidade, um custo em dinheiro e um custo de tempo também, de preocupação. Então o bom é que a gente tivesse só polímeros de adição, facilitar muito a nossa vida. Mas a vida real não é assim tão simples, né? Bom, nós temos também os polímeros, eles podem se dividir em polímeros comuns e copolímeros. Eu escrevi aqui como se fossem polímeros comuns, tá? Os polímeros comuns são aqueles que têm apenas um monômero. Olha só, eu não estou falando de quantidade, um monômero. Pode ter 1 milhão de moléculas naquele monômero, né? Um monômero é um tipo de monômero. Então quando a gente fala polietileno, são vários etilenos ligados. E assim por diante, tá? Aqui eu fiz um polímerozinho de condensação imaginário, certo? Onde uma molécula morde o rabo dela mesma e vai se emendando, tá? Mas eu posso ter copolímeros, tá? Então nós vamos ter aqui 2 ou mais monômeros, tipos de monômeros, certo? Então, tem um clássico que vocês usam que é da garrafinha, PET, polietileno tereftalato, né? Eles usam o ácido tereftálico, tá? E usam o etileno glicol para fazer esse polímero. Então eles usam 2 tipos diferentes, 2 monômeros diferentes. Ele é um polímero de condensação e é um copolímero, tá? O plástico comum é um polímero comum, porque tem um tipo de monômero só, e é um polímero de adição. Ah, então vamos fazer garrafinha de bebida com plástico comum. Pá! Se ralou, queridão. A gente usa o PET, sendo ele um copolímero de condensação, porque ele consegue reter o gás ali dentro. Tá? Se você fizer com plástico comum, não vai rolar, vocês não vão conseguir meter aquela pressão de gás, vai vazar tudo, vai arrebentar, vai ser um horror, não vai dar certo. Então, aí a gente tem um exemplo bem prático de onde um copolímero de condensação, né, que tem essas desvantagens em termos de sustentabilidade, com uma visão mais ecológica, mas temos uma vantagem prática, que é o primeiro E, o E de eficiência. Lembram dos 3 E's? E de eficiência, E de economia, E de ecologia. Se tu pensar só no de ecologia, tu vai errar a questão. Tá? Entender de sustentabilidade é isso. Tem que funcionar, eficiência. Tem que ser economicamente viável, senão ninguém vai fazer desse jeito. Se não é economicamente viável, não vai ser produzido, porque a fábrica vai à falência. Simples assim. Tá? E tem que respeitar o ambiente. Tá? Então são os 3 E's. Economia, errei a ordem. Eficiência, economia, ecologia. Ah, o de ecologia por último? Sim, o de ecologia por último. Porque se o processo não funciona, tu já nem faz, né? Se o processo não é economicamente viável, tu nem começa. Tu vai gastar bilhões de dólares para descobrir que deu errado. Então, a gente não pode ser estúpido, né? Então, isso é importante. Sustentabilidade. Olha só, não é o milagre da fazendinha feliz. É sustentabilidade. O processo tem que ser sustentável. Entendeu? Então, vamos lá. Muito bem. Natural ou sintético, de adição ou de condensação, comuns ou copolímeros. Vocês já entenderam também que essas classificações são paralelas, né? Um natural pode ser de adição ou de condensação, né? Um sintético também. Então essas classificações, esses 4 grupos não são excludentes. O polímero sempre vai ter essas 4 classificações, tá? Bom, e temos os termofixos, também chamados de termorrígidos, e os termoplásticos, também chamados de plástico. Daí vem a palavra plástico, tá? Isso aqui, os dois têm a ver, essa classificação aqui, com um delta temperatura, tá? Eu não vou escrever aqui, eu vou explicar para vocês oralmente, tá? Que vocês vão entender muito bem. Vocês sabem a borracha escolar que vocês têm, aquela da Mercur, borracha natural aquilo, tá? Látex. Se você pegar aquela borracha maciazinha, quem desenha sabe que ela é triboto, que ela não rasga nem amassa o papel. Ela é bem maciazinha. Para quem é meio mão de vaca não gosta dela porque ela esfarela muito, né? Gasta rápido. Pegou aquela borracha e deixou numa gaveta. Tu esqueceu numa gaveta. Ficou lá uns 3, 4 anos. Tu vai pegar aquela borracha, ela tá rígida, rachada, e em dias de calor ela fica meio que com uma gosma que pega no teu dedo. Olha só. Aquela borracha passou por vários deltas de temperatura. Nos dias quentes ela aqueceu,
nos dias frios ela gelou. Quando ela passa por um delta muito grande de temperatura, grande, não precisa ser tocar no fogo, tá? Grande para ela. A estrutura dela pode sofrer mudanças de conformação o suficiente para que ela não volte a ter as mesmas propriedades que ela tinha originalmente. Ou seja, esses materiais, entre aspas, envelhecem, mudam suas propriedades. Tá? E aí nós temos um polímero termorrígido ou termofixo. Tá? O que é um polímero termoplástico? Polímero termoplástico é tipo plástico comum. Tu picotou ele, dá uma aquecida nele, ele derrete, quando esfriar ele continua sendo polietileno velho de sempre de guerra. Tá? Ora, se vocês pensarem em termos de R, de reduzir, reaproveitar e reciclar, é óbvio que o termoplástico é muito melhor. Imagina, se o pneu fosse feito com uma borracha magicamente termoplástica, quando o teu pneu tivesse velho, tu simplesmente botaria borracha nova, fundiria tudo e eles ficariam iguais. Professor, isso existe, a gente chama de recapagem. Não, meu filho, o que eu falei não existe. Recapagem, tu pega um pneu que é um lixo, pega uma outra borracha e derrete, carca ali, gruda o troço. Mas fica uma porcaria. Fica uma porcaria. Não dá para comparar um pneu recapado, um pneu remold, com um pneu novo. Borracha é altamente termofixa. Tá? É difícil achar uma borracha com termoplasticidade suficiente. Tá? Então, termoplástico pode ser aquecido, pode ser esfriado. Quando a temperatura volta ao normal, ele mantém as propriedades dele normais. Né? Termorrígido não, tu mudou, altera. Caso clássico de problema com polímero termorrígido. A explosão do Challenger. Tá? Lá nos anos 80, ônibus espacial ia para o espaço. Né? Primeira vez que uma civil foi a bordo era uma professora dessa de criança de colégio. As más línguas que dizem que quem sabotou a nave para matar a professora foram os alunos. Eu não sei se é verdade. Como ela não era professora de química, acho que não foi. Foi uma tragédia, um negócio horrível, né? Eu sempre acompanhei bastante programa espacial, trabalhei com propelente sólido de foguetes por 9 anos. E bastante coisa assim do espaço eu estou sempre acompanhando até hoje. E já acompanhei mais, já fui mais, né, aficionado, né, quando pesquisava isso. Aí, estavam lá 2 minutos e meio daquele foguetão, pá, ônibus espacial, blum, explodiu tudo. Pô, o que aconteceu? Vai lá a turma pesquisar, né, o que aconteceu. Os peritos vão lá ver. Bom, se você olhar o ônibus espacial, ele tem o Orbiter, que parece um aviãozinho, mas não é um aviãozinho, é o Orbiter, tá? Aqui tem um monte de motor foguete. Não existe turbina de avião, é motor foguete mesmo. As turbinas são para tocar o propelente ali. O foguete não precisa de oxigênio do ar, ele leva o oxigênio dele. Essa é a diferença fundamental. Tem aquele tanque alaranjado, que leva um monte de propelente, oxidante redutor, e tem aqueles 2 foguetes do lado. Aqueles foguetes do lado parecem umas minhocas. Eles têm vários anéis acoplados, como se fossem mãos por dentro, com uma vedação de borracha. Então, quando dá pressão, aqueles anéis se comprimem, né, e não deixam vazar. O que segura a zona de encaixe do metal é uma borracha, é um termorrígido. Só que por problemas de orçamento e por problemas políticos, o ônibus espacial ficou um bom tempo na plataforma de lançamento. E deu um inverno muito frio na Flórida. Olha só, inverno frio na Flórida, é muito azar, né? E aí a temperatura chegou a formar gelo assim na plataforma. Tem fotos disso. E aí a borracha baixou da sua temperatura, ela teve um delta para baixo, não foi nem de aquecimento, foi de resfriamento, suficiente para deixar ela rígida, dura. Ela quando a temperatura voltou ao normal, a borracha não voltou ao normal, ela ficou dura e quebradiça, ao invés de ficar elástica e vedante. Quando eles fizeram o lançamento, né, essa borracha não vedou direito, e umas línguas de fogo desses foguetes laterais, dos boosters, né, dos empuxadores de apoio, não, acabaram atingindo o tanque de hidrogênio lá no meio, aquele tanque laranja, e explodiu tudo, matou todo mundo que estava lá no ônibus espacial. O erro que aconteceu foi esse. Né? Poderiam ter imaginado isso? Cara, eu não sei quantas mil peças, tem mais de 200 mil peças no ônibus espacial. Tá? Eu nem sei qual é o número de engenheiros envolvidos. Quem é que ia imaginar que por problemas políticos em Washington, por um corte de orçamento nos anos 80, tá, iam atrasar o lançamento e na próxima janela de lançamento teria passado por um frio descomunal para a Flórida, né, que acabaria fazendo um conjunto de coisas difíceis de controlar. Então, mais um exemplo clássico, né, de problemas com polímeros que se alteram. Tá? E tem polímeros que aguentam um grande delta de temperatura sem perder suas propriedades. É óbvio que eles são caríssimos, né, e praticamente substituíveis. Tá? Então, isso aqui é o básico de polímeros. Depois a gente vai ver uma outra aula, um outro vídeo, onde eu vou pegar vários polímeros, fazer a reação, montar para vocês, a gente comenta algumas coisas práticas, né?
né? Tem algumas curiosidades para pesquisar. Mas sabendo essa classificação aqui, você já tem um organograma lógico de polímeros, né? Pode ser natural ou sintético, pode ser termofixo ou termoplástico, tá? Pode ser de adição ou de condensação e pode ser comum ou copolímero. Sabendo isso aí já está muito bom. E existem outras classificações que têm a ver com as estruturas fibrosas dos polímeros, mas isso é mais para a ciência dos materiais e estudo de polímeros a nível de faculdade. Se vocês quiserem dar uma pesquisada na internet para saber mais, beleza. Tem alguns livros de ensino médio que falam disso? Tem, mas não é necessário, assim, a nível de Enem não é necessário falar disso, tá bom? Então tá, fechou por aqui, o vídeo é grande, mas acho que valeu.